aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra. É causado principalmente pelo efeito estufa. As mudanças ambientais climáticas causadas pelo homem estão relacionadas com o aumento da poluição, desmatamentos, queimadas e a ocorrência de ilhas de calor nas grandes cidades. A partir do final do século XIX e início do século XX, houve um grande aumento da poluição industrial e, como consequência, um aumento de gases poluentes lançados na atmosfera. Esses gases poluentes intensificaram o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, tornando assim possível a existência da vida como a conhecemos. No efeito estufa, alguns gases presentes na atmosfera permitem que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedem que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases do efeito estufa, que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, e 70% é absorvida e convertida em calor. Com a intensificação do efeito estufa, uma maior parcela de raios infravermelhos é retida na atmosfera, causando assim o aquecimento global. Grande parte desses gases que causam efeito estufa são lançados na atmosfera por ações humanas, por meio da queima de combustíveis fósseis. Dentre eles podemos destacar o CO2, mais conhecido como gás carbônico, também o monóxido de carbono, gás metano, gás ozônio, óxido nitroso e os gases CFC. Os países desenvolvidos são os principais emissores de dióxido de carbono na atmosfera, mas em alguns países em desenvolvimento é também grande a quantidade de emissão de CO2 por mudanças no uso do solo. No ranking de países emissores de gases que causam efeito estufa, os Estados Unidos se encontram em primeiro lugar, com quase 70% do total. Em segundo lugar se encontra a China, com 12% do total, e o Brasil ocupa o quarto lugar, com quase 6% do total. Toda essa poluição está gerando um grave problema, que prejudica principalmente regiões onde a poluição é quase nula. Trata-se do famoso buraco da camada de ozônio. A ozonosfera é uma região da atmosfera composta principalmente pelo gás ozônio. A camada de ozônio realiza um processo natural de filtragem de parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Devido a esse processo de filtragem, os seres vivos ficam protegidos da radiação gerada por eles. A diminuição da camada de ozônio está ocorrendo devido ao grande aumento de gases CFC, cloro, flúor, carbono, presentes na atmosfera, que provém principalmente de aerosóis e fluidos de refrigeração. Essa diminuição causa uma maior exposição aos raios UV. A exposição à radiação ultravioleta afeta o sistema imunológico, causa cataratas e aumenta a incidência de câncer de pele nos seres humanos, além de atingir outras espécies. O famoso buraco da camada de ozônio ocorre normalmente nas regiões dos polos, em determinadas épocas do ano. Na verdade, o buraco seria uma diminuição da espessura dessa camada, sendo intensificada pelos gases poluentes. A consequência disso é uma maior temperatura na região, somada à elevação da temperatura devido ao efeito estufa. Sendo assim, as geleiras que abrigam a maior parte da água doce do planeta derretem excessivamente, se juntando à água salgada do mar. E os animais que vivem nessa região, principalmente os ursos polares, são os maiores prejudicados e estão em risco de extinção.
Além das queimadas, o desmatamento tem um impacto enorme sobre os índices de CO2 na atmosfera, já que as árvores realizam o processo de fotossíntese, utilizando como matéria-prima o CO2 e liberando como produto o oxigênio. Na floresta amazônica, há inúmeras madeireiras agindo ilegalmente e desmatando áreas equivalentes a um campo de futebol todos os dias. A Amazônia abriga 33% das florestas tropicais do planeta e cerca de 30% das espécies conhecidas de flora e fauna. Hoje, a área total vítima do desmatamento da floresta corresponde a mais de 350 mil km². A um ritmo de 20 hectares por minuto, 30 mil por dia e 8 milhões por ano. Com esse processo, diversas espécies, muitas delas nem sequer identificadas pelo homem, desapareceram da Amazônia. É necessária uma maior fiscalização de toda a área e políticas ambientais mais abrangentes que realmente assegurem a preservação de áreas verdes. A poluição excessiva nos grandes centros urbanos e em áreas de alta industrialização está provocando inúmeras doenças na população. Muitas pessoas sentem tonturas, enjoos e adquirem problemas respiratórios. Além disso, provocam outro fenômeno típico das grandes metrópoles, a chuva ácida. A chuva ácida é assim conhecida por ser carregada de ácido sulfúrico e de ácido nítrico, que ela absorve em sua precipitação na atmosfera. Esses ácidos, além de correr em automóveis e construções, degradam o meio ambiente, afetam as plantas, animais e provocam doenças respiratórias e de pele nos seres humanos. A degradação do meio ambiente também provoca uma deterioração na qualidade de vida, pois as condições ambientais são imprescindíveis, tanto no sentido biológico como no social.